Shalom, queridos, passando aqui nessa manhã para trazer uma palavra que o Eterno falou conosco nesta madrugada, e que esse dia possa ser cheio de bênçãos para nós. Em 2 Coríntios 10, 3 a 5 diz assim: pois embora vivamos como homem, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas, destruir argumento e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Muito bom essa porção da palavra do Eterno. Queridos, nós somos gratos ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem nos dado durante esses dias e tem nos fortalecido. E uma das coisas que Ele tem nos fortalecido é a forma de que nós pudéssemos vencer as fortalezas, principalmente as fortalezas da mente, as fortalezas que tentam atrapalhar os nossos pensamentos, a construção de pensamento que tentam nos atrapalhar, para indagando o tempo todo quem somos, para que Deus nos criou, qual a importância que nós temos em Deus. E isso tem nos levado a meditações, a reflexões, e Deus tem nos dado a capacidade de poder estar cada dia mais na presença dEle e envolvendo com essa obra dimensional que é direcionada a nós todos nós que podemos estar diante dele. Existem algumas informações que a gente precisa entender. Olha, o que fortaleza mentais? Vamos lá, falar sobre fortaleza da mente. Existem informações, cientificamente fala que o nosso cérebro ele possui aproximadamente 86 bilhões de neurônios Isso é uma estimativa baseada em estudo científico. Com certeza isso é na área de neurociência. Tenho essas informações, também sou pós-graduado em neuropsicologia. Os neurônios são células especializadas do sistema nervoso responsável pela transmissão de sinais eletrônicos ou elétricos e químicos no nosso cérebro. E permite a comunicação entre diferentes regiões cerebrais e reações da função ou de funções cognitivas, sensoriais e motora. Então, dentro do contexto, nós temos aqui algo que mexe completamente conosco, com nossas vontades, com nossos desejos, com tudo isso. Mas o que tem isso a ver com fortaleza da mente? Pra você ter ideia, é muito interessante a gente entender como que pode ser ativado essas áreas na nossa vida, porque nós precisamos aprender a como fechar nossa mente, como abrir nossa mente. Então, o que tem? O que nós podemos entender como um fechar a mente e abrir nossa mente? Agora eu vou perguntar, qual é a sua mente? A sua mente é uma mente fechada? É uma mente que reclama? Uma mente que diz que é impossível? Uma mente que a raiva o condiciona? Uma mente que sofre pela opinião dos outros ou alheia? O medo te controla? Isso aí é uma mente fechada. Agora, uma mente aberta é aquela que aprende, aquela que resolve, aquela que mantém equilíbrio, aquela que aceita a crítica e aquela que lida com medo. Isso é uma mente aberta. Mas provavelmente você vai entender, você vai tentar procurar algumas coisas que nos leva a crer que como resolver tudo isso, como manifestar essa fortaleza. Nós precisamos aprender a ter um controle mental, um controle espiritual, um controle físico. Para quê? Para que nós possamos absorver aquilo que ouvimos e não
tenhamos aquela reação. Ouvi isso, eu tenho que falar alguma coisa. Não, você não tem que fazer, não. Você não tem que reagir à fala de alguém, você não tem que reagir à vontade de ninguém. Você tem que se manter tão equilibrado ou equilibrado para poder ser assertivo. Nós precisamos aprender a ser mais assertivo. Nós erramos o tempo todo. Nós precisamos aprender a ser mais assertivos. É isso que Deus nos fez, é isso que Deus quer que nós façamos. É para isso, esse é o propósito de Deus na nossa vida. Deus não nos fez só para errar. E existe uma fase de quando nós erramos, nós temos a mania de falar assim: mas errar é humano, porque Adão errou. Então nós temos a essência do erro de Adão. Mas e aí? E quando você acerta, o que você fala? Você não reconhece a essência espiritual que você tem de Deus? E ela nos faz acertar? Nós não reconhecemos isso. Muitos de nós não reconhecemos isso. Então nós precisamos reconhecer que antes de Deus soprar ali em Adão, no primeiro homem, a sua essência, a essência física de Adão não existia. Existia ali o boneco, um boneco de barro, o ser humano de barro. Então o ser humano de barro, ele se manifesta, ele é feito para a manifestação do físico. Mas enquanto o Deus, o Eterno, não sopra nesse boneco, ele não tem uma alma, vamos dizer assim, vivente. Ele não se torna vivente. Então, nós temos a mania de falar que quando erramos, nós temos a essência do erro de Adão. Mas antes de Adão, nós já tínhamos a essência assertiva do Eterno. Então, vamos pensar nisso, vamos avaliar, porque nós podemos acertar mais do que erramos. Tá bom? Eu quero orar. Eu quero abençoar você nessa segunda-feira. Quero agradecer ao Eterno por esta palavra, dizer que é muito bom poder falar com vocês e poder orar ao Eterno. Vamos orar. Senhor, a Ti entrego esta segunda-feira, que se inicia, agradecendo pela oportunidade de um novo dia e por todas as bênçãos que o Eterno pode nos conceder. Que a Tua presença esteja conosco ao longo dessa semana, guiando os nossos passos e fortalecendo a nossa fé. Pedimos, Senhor, que nos conceda sabedoria para enfrentar os desafios que surgem e paciência para lidar com as adversidades e gratidão por todas as oportunidades de crescimento e de aprendizado. Que possamos encarar esta semana com coragem, esperança e confiança em Ti. Que a Tua paz, que excede todo entendimento, encha os nossos corações e nos guarde em meio às agitações e preocupações do dia a dia. Que o Teu amor guie as nossas palavras, pensamentos e ações, para que possamos refletir a Tua luz e graça a todos que encontramos. Que esta segunda-feira seja um novo começo, repleto de possibilidades e bênçãos. Capacita-nos a ser instrumento do Teu amor, da Tua bondade, levando esperança e consolo a todos que cruzarem nosso caminho. Que a Tua presença seja nossa companhia, constante ao longo dessa semana, fortalecendo-nos, levando-nos e consolando-nos, inspirando-nos a viver em um conforto ou em uma conformidade com a Tua verdade e vontade. Em Ti colocamos a nossa confiança e esperança. Isso, Pai, nós fazemos em nome de Jesus. Que esta oração possa trazer paz, inspiração e bênçãos para iniciar essa semana. Que a presença do Eterno seja sua força e guia
em todos os momentos. Uma boa segunda-feira abençoada para você. Deus abençoe você, querido.